E de volta aqui conosco o pastor Ulisses, que é pastor há 17 anos e há 11 anos tá aqui conosco em Alagoas Sim. e veio para cá fundar a Igreja Bola de Neve e há um ano agora fundador também da Mesa Comunidade Cristã, né, pastor? Seja bem-vindo, tudo bom com você? Fala, Rodrigo, tudo bem? Uma alegria estar de volta aqui no programa. Já faz um tempinho que estive aqui, né? Quando estive ainda era pastor da antiga congregação, na qual eu era pastor a Bola de Neve. E agora nós estamos ali com um trabalho com a comunidade cristã Mesa, um tempo super especial também. Estou feliz de estar aqui contigo. Também estou feliz pelo senhor ter aceitado o convite novamente. Como é que está essa sua jornada agora como fundador e diretor desse novo movimento grande que é a Mesa Comunidade Cristã, que hoje tem quantos membros? Eu não sei te dizer quantos membros tem, mas a gente tem aproximadamente ali entre 600 a 800 membros da igreja. Estamos num momento de construção. Pastor, o senhor é um homem muito envolvido na política. O senhor sempre deixou isso bem claro nos cultos que o senhor ministra a palavra. Nessa fase, nova fase da sua vida, como que o senhor vê o papel da igreja dentro da política e vice-versa? Eu não sou muito envolvido com a política. Eu gosto de política, mas eu tento não me envolver porque entendo que Deus me chamou pro ministério. Eu acho que eu até seria um bom político, mas entendo que Deus não me quer na política. Deus me quer na igreja, cuidando da igreja. Sim, mas Mas até como, mas o como senhor fala, cidadão, o senhor falou no último episódio, lembra que o senhor falou também uma coisa assim, que era é, que um grande erro da igreja foi sim. ter mandado missionários para a E África não mandar. e Exatamente. não Então, treinar pessoas para a isso. política. Eu continuo pensando a mesma coisa. Que o papel da igreja é preparar pessoas para todas as esferas da sociedade, inclusive a política, né? Então eu penso a mesma coisa, que nós precisamos preparar pessoas para um lugar que é extremamente difícil de lidar, que é a política, que precisa de muito caráter, precisa de muitos princípios, de muito posicionamento, radicalidade, e esse é o papel da igreja. Agora eu não vejo, já não via e agora vejo menos ainda, Rodrigo, a política dentro da igreja. Eu acho inaceitável algumas coisas que nós vimos agora nessa eleição, né? Você estava bem envolvido, eu vi entrevistando muita gente envolvido nessa questão aí, e você deve ter visto nas redes sociais muitos escândalos, cara. Pastor falando, tem que votar no cara que eu tô falando. Eu vi umas paradas dessas, eu sou completamente contra isso. O senhor não se envolve nessa Não me proporção. Eu envolvo. sou membro da É, igreja, da mesma comunidade cristã, e não vejo o senhor fazer esse tipo de sim, conduta, mas eu vejo o senhor treinar as pessoas sim. politicamente, o Eu acho senhor que esse é o papel da igreja. consciência política. Sim. Então, esse papel da igreja que eu queria entender como que ele é fundamentado na cabeça do senhor. Olha, ele funciona da seguinte forma. Entendo que todo mundo foi chamado para voltar a um relacionamento com Deus. Todo mundo tem esse chamado, voltar a amar Deus e buscar Ele, se relacionar com Ele. Quando isso acontece, automaticamente as pessoas vão começar a descobrir o que elas foram chamadas por Deus para fazer na Terra. Aonde eu vou manifestar esse amor? Aonde eu vou manifestar os dons? Aonde eu vou manifestar o que Deus me deu? E algumas pessoas, como José, como outros na Bíblia, foram chamados para essa área da política. Só que eles precisam ser cuidados, treinados, capacitados, desafiados como igreja para poderem viver isso. E aí entra o nosso papel de discipulado, de ensinar princípios bíblicos, ensinar o caráter de Cristo, ensinar o temor a Deus, ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas, ensinar a não amar o dinheiro, ensinar a amar a Cristo, porque não dá para amar dois senhores. Então o papel da igreja é preparar a pessoa para o propósito dela, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí onde ela vai manifestar isso é o individual. Então você tem um chamado para a política. Então o meu papel como pastor e como discipulador e como igreja é te ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E aonde você vai expressar isso? Ah, eu quero expressar na política, eu entendo que o meu papel é expressar na política. Então vai lá, Rodrigo, a gente vai te apoiar, a gente vai orar por você, vai lá expressar isso na política. E aí, como político, você vai expressar esse amor a Deus. Através do quê? Através de abrir a Bíblia lá no Congresso, abrir a Bíblia na Câmara dos Vereadores? Não. Através do teu posicionamento, do teu caráter. Quando te oferecerem algo, uma propina, quando te oferecerem algo errado, você vai falar, não, isso não condiz comigo. Através do que você vai lutar, pelas leis que você vai lutar, pelo teu posicionamento, você vai expressar o teu amor a Deus. E vou expressar meu amor ao próximo servindo a minha comunidade, né? Servindo ao meu povo, a minha cidade, porque um político ele é chamado para isso, para servir os... Às vezes a gente acha que o político é colocado para ser
um semideus da cidade, mas ele é colocado lá para servir a cidade, para amar o povo, para amar o pobre, para trazer justiça social, para expressar o amor de Deus de uma forma prática. E esse é o papel da O igreja. senhor está dizendo que faz parte da responsabilidade social da igreja treinar pessoas para que futuramente elas sejam envolvidas na política de forma coerente. Eu concordo com isso. Isso faz parte do discipulado. Treinar pessoas não só para política, mas para ser um professor na sala de aula, para ser um policial que ama a Deus e ama o próximo, para ser um médico que ame a Deus e que ame o próximo, para ser um segurança que ame a Deus e que ame o próximo, para ser uma mãe, uma dona de casa que ame a Deus e ame o próximo, não só na política, mas eu creio que o papel da igreja é treinar as pessoas para amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo em qualquer área de atuação no que ela entenda que Deus a quer, entendeu? Entendi. Pastor, tirando um pouco o pastor Ulisses de lado, a sua opinião hoje sobre o cenário político. Meu podcast ele é um pouco voltado para a política, o senhor sabe, mas tem também a parte de entretenimento e por isso que o senhor está aqui. Mas eu queria puxar do senhor um pouquinho essa questão política. O senhor, como que o senhor vê a questão da divisão política hoje estabelecida no mundo, né? Essa questão republicana e progressistas, e aqui no Brasil dividido especialmente entre Lula e Bolsonaro? Eu vejo que faz parte do jogo político, faz parte do cenário até mesmo escatológico do fim dos tempos. Essa polarização política faz parte disso. Eu vejo que nós como igreja não temos que colocar uma expectativa, e eu acho que isso foi um grande erro quando surgiu a onda Bolsonaro em 2018. A igreja colocou expectativa no lugar errado. E eu bato nessa tecla desde 2018. As pessoas, Rodrigo, elas querem desesperadamente um salvador. As pessoas correm atrás de um salvador. E aí a política acaba, entre aspas, proporcionando essa expectativa. Só que o único salvador é Jesus. O único governo justo que vai existir é quando Jesus voltar. A Bíblia fala que ele vai voltar para governar sobre a terra. Ele vai governar pessoalmente sobre a terra. E ali vai existir um governo justo. Então, a direita não é justa e a esquerda não é justa. Justo é Cristo. Mas o problema é que até a igreja colocou no Bolsonaro, na época em 2018, uma expectativa de que ele fosse um homem de Deus, representante de Deus, um semi-messias na terra. Então, acho que isso é um grande problema. Falando dessa questão de direita e esquerda, eu acredito que os valores da direita eles se aproximam mais dos valores cristãos. Existem coisas na esquerda que se aproximam dos valores cristãos, só que só na teoria, na prática não é colocado, o socialismo ele não é colocado em prática, né? Ele tem muita deturpação e tem muita má intenção por detrás. Só que os valores de lutar contra algumas coisas, alguns princípios, o que o progressismo traz e a direita, o conservadorismo combate, se assemelha mais aos princípios da fé cristã. Então, por isso, eu me considero um cara de direita por causa dessa questão. Mas não acho que vai ter um grande salvador, que vai ser Pablo Marçal, que vai ser Bolsonaro, que vai ser amanhã o coitado do Nicolas Ferreira vai ser colocado como Cristo Salvador. É um cara que eu tenho uma expectativa, mas o problema é que as pessoas querem um Salvador e o único Salvador é Jesus. Se a gente não tiver a expectativa que o único governo justo que vai vir sobre a terra é Cristo, esperar esse governo vir, ter a expectativa que Cristo volte, vamos nos frustrar e vamos criar ídolos da política, como foi com o Bolsonaro, como é com o Lula e como amanhã vai ser com outro. E o senhor acha que enquanto essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não acontece, essa mudança ela está principalmente em nós mesmos? Acredito muito nisso, e aí entra a tua pergunta de preparar pessoas e enviar para a política. A gente, como igreja, vai enviar essa pessoa para a política, vai preparar essa pessoa para ela viver na política, porque ela vai mudar o Brasil? Não, não vai mudar. É só ler a Bíblia e ver que vai cada dia piorar mais. Isso está escrito, que cada dia as coisas vão piorar. A igreja não vai dominar nada, a igreja não vai mudar nada, a igreja vai influenciar, fazer discípulos e ganhar uma para Jesus. Esse é o papel da igreja, glorificar a Deus e amar as pessoas e levá-las para Cristo. Então a gente coloca lá, a gente treina alguém, alguém vai para a política. Vamos lá, o Nicolas Ferreira é um cristão, um homem de Deus, tal, pelo pouco que a gente vê, né? Porque eu nem conheço pessoalmente.
mas amanhã ele vai ser senador, vai ser presidente. Ele não vai mudar o Brasil. Ele vai melhorar a vida do brasileiro, porque ele vai colocar princípios, vai colocar coisas que vai melhorar a vida, mas não vai mudar. Por quê? Porque o que vai mudar o Brasil é o evangelho entrando no povo, o povo sendo discipulado e o povo sendo transformado pelo poder da palavra de Deus. Então é isso que você falou. Começa em nós. É no dia a dia, é evangelizando meu irmão, evangelizando meu porteiro, levando o evangelho que tem poder de transformação, poder de mudança de mentalidade, e aí sim as coisas começam a mudar. Só que uma mudança radical e geral só vem com o governo de Yeshua, só vem com o governo de Jesus. Pastor, nessa mudança dentro da igreja, o senhor cria núcleos para poder capacitar as pessoas, e qual a eficácia desses núcleos? Por exemplo, um cara que ele quer descobrir o propósito dele. Sim. E também outra pergunta dentro dessa. É comum ver essa movimentação em outras denominações também? Se o senhor pratica essa questão de capacitar, de instruir teologicamente as Sim. pessoas dentro do que ela tem como propósito, é comum isso daí? Eu não sei te dizer se é comum dentro de outras denominações, porque a minha vida é tão intensa, eu mal consigo saber o que acontece em outras denominações. Eu acredito que algumas sim, outras não dão o valor necessário para isso. Nós acreditamos que o investimento em pessoas é a maior e a melhor forma de uma igreja ser constituída. Investir em pessoas é a forma mais eficaz e bíblica da igreja, que não são as paredes do nosso prédio, somos nós juntos, da igreja ser edificada. Então, sim, nós buscamos e entendemos que isso é fundamental. O nome disso é discipulado. Então, a gente trabalha com um discipulado pessoal. Tentamos trabalhar, ainda estamos numa fase de construção, então ainda falhamos demais, mas estamos trabalhando para cada vez estarmos mais aperfeiçoados, né, no que Deus quer. E, paralelamente, o nosso ensino. Então, nós temos o discipulado e o mesa ensino, que é o nosso ministério de ensino. Temos a equipe dos mestres, então semana que vem a gente já está com uma reunião marcada, por exemplo, para a gente ver a grade que vai ser estabelecida para o próximo ano 2025. E ali nessa grade vai ter o quê? Vai ter a escola de missões, que vai tratar sobre missões. Então, o que uma pessoa que foi chamada para a política tem? Uma missão dentro da política. Então a igreja precisa ensinar ela sobre isso. E aí entra nessas escolas. Então é um trabalho paralelo com o ensino sobre a Bíblia, sobre missão, sobre propósito, que são as escolas, e o discipulado, que é individual, tete a tete. Eu sentar com você semanalmente, mensalmente, compartilharmos as escrituras, trabalhar o teu caráter, trabalhar a tua essência, trabalhar a tua mentalidade, te ensinar sobre uma vida espiritual, disciplinas espirituais. Então esse trabalho paralelo entre discipulado pessoal e ensino nas escolas da igreja, e aí independente do nome, tem escola bíblica dominical, tem mergulhando na palavra, nós chamamos de mesa ensino, isso depende do nome, mas ali, sendo intencional no ensino e intencional no discipulado, vai preparar as pessoas para serem cristãos maduros para manifestarem o reino de Deus onde estiverem. É bacana que a gente que é membro pode testemunhar a respeito disso, né? Aquele filme A Forja é basicamente o que a gente vive dentro da igreja, né? Não sei se o senhor chegou a assistir. Eu não cheguei a ver esse filme, não tive a oportunidade. Está tão louco meus dias. Ele é bem bacana, ele fala sobre essa questão do discipulado, o quanto é importante, né? Pastor, a gente, no outro episódio, falou sobre uma questão teológica. Eu queria trazer novamente uma questão. Sim. Vamos lá. O instrumento nem é de Deus, nem do diabo, depende da forma como ele é usado. Por exemplo, a internet, ela pode ser usada para fazer pesquisas a respeito da Bíblia, como ela pode ser usada também para poder entrar no site pornográfico. Sim. Então, não é de Deus nem do diabo. Tudo depende da forma como ele é usado. A música, para explicar para os nossos ouvintes, né? Porque a gente tem gente que é cristão, que é de toda a natureza, dentro do nosso canal. E o porquê que é importante a gente prestar atenção nessa questão. E é uma questão que a gente traz muito nos debates quando a gente está se encaminhando para entender o que é a nossa identidade cristã. A música, ela mesmo tendo uma letra bacana, ela sendo de um cantor secular, um cantor que não é de dentro da igreja, Sim. ela pode ser um instrumento de identificação, de desvio da pessoa de caráter ou não.
mesmo que ela tenha uma letra, por exemplo, uma música de Roberto Carlos que fala sobre o amor, sobre um casal, ela pode desviar a pessoa na conduta? Acredito que não. A música tem poder de influência. Existem duas esferas musicais. A adoração a Deus, porque a música para adoração vem do céu, não é nem antes de tudo existir terra, já existia a música da adoração. Existe a música de entretenimento. Então, por exemplo, antes de eu sair de casa, o meu filho da vizinho estava escutando uma música de entretenimento falando de números. 2, 3, conta 1, 2, 3. Não está falando nada de Deus, mas é uma música de entretenimento para uma criança de 3 anos. Agora, a grande questão é eu ter a maturidade e a percepção de saber analisar isso. Porque 1, 2, 3, 4 vai fazer mal para o meu filho de 3 anos? Não, não vai fazer mal. Está ensinando ele a contar os números. E é uma música que está ensinando. Não é uma música que está falando de Deus, não é uma música considerada evangélica, mas é uma música que está falando dos números e está edificando a vida dele. Agora, se tivesse ali, hoje mesmo, por exemplo, eu peguei nessa hora, que aí estava no YouTube, com ele também uma música falando não sei o que da bruxinha, vamos balançar a panela da bruxinha para fazer o feitiço. Uhum. É uma música de criança. Só que eu fui e tirei. Por quê? Porque aquilo não cabe pro meu filho, não é o que eu quero para ele, não é sobre feitiço que eu quero criar ele e tal. Então, a questão é eu saber analisar o que eu estou ouvindo. Uhum. Porque tem música gospel, Rodrigo, que eu digo para as pessoas, não escuta, por favor, cara. Porque ela te induz a coisas que não vêm de Deus, que são antibíblicas, e são chamadas músicas gospel. O senhor pode dar um exemplo? Posso, tem música que fala que a minha vingança tem sabor de mel e eu vou, e aqueles que me viram padecer e não me ajudaram, vão, mais ou menos assim. Tipo músicas que mexem com o ego do homem. Músicas que faz com que você acredite que você tem direito e se você tem que decretar diante de Deus e Deus vai obedecer o que você está falando. Tipo, são músicas que teologicamente são deturpadas e são consideradas músicas gospel que eu não aconselho ninguém nem cantar e nem ouvir porque se tornam até heresias. Então eu preciso saber e ter a maturidade, e aí entra o discipulado, de levar você a entender isso aqui que você está cantando, tocando na sua casa, isso, independente se é o Roberto Carlos ou é o irmão da igreja que está cantando, isso aqui vai te levar para perto de Deus, vai te edificar, que tipo de influência que vai trazer na tua vida? Porque às vezes é uma música que está falando de amor, né? Então a música não tem nenhuma letra de pecado, de feitiçaria, de coisas destrutivas. É uma letra de amor, mas ela vai remeter para você, não para mim, mas para você, a uma ex-namorada que você teve, te traiu, te abandonou e vai te deixar depressivo. Poxa, essa música não é legal para você, cara, porque essa música não tá te edificando, não tá trazendo uma influência do céu sobre a tua vida. Essa música não tá sendo boa para você. Não é que a música é do demônio, mas que é para você, ela é destrutiva, entendeu? Entendi. E aí entra aquela passagem da questão de se desviar da aparência do mal, essas coisas assim, não? Não, porque depende da circunstância. Se é, vamos lá. Uma vez o cara me perguntou assim, ó, ô pastor, eu gosto de uma música da Sandy Júnior. Eu particularmente não gosto de Sandy Júnior, não é minha característica, mas o cara falou que gostava e ele cantava a música para Deus, falando: Deus, eu te amo, pai, eu te amo, não sei qual que é a música. Isso não é aparência do mal, ele está cantando uma música mesmo que ele estivesse cantando pro pai dele. Eu estou falando pro meu pai, pai, eu te amo, tal. Isso não é aparência do mal, não é porque a música é secular que é a aparência do mal. Agora, se eu tô lá com uma música, não sei, que é totalmente, a letra é totalmente satânica, maligna, induz ao pecado, a sensualidade, a pornografia, adultério, a morte, então isso sim, a aparência do mal e tem uma influência destrutiva na minha vida e de quem está ao meu redor. Então isso vai mais de ensinar as pessoas a entender aquilo que ela está escutando, entender o que aquilo vai gerar nela e entender o que aquilo vai influenciar através dela. E aí entra o discipulado, entra o olho no olho, entra o tete a tete, entra naquilo que nós acreditamos que a igreja precisa fazer. Pastor, o que acontece, na sua opinião, que os casais estão se perdendo hoje? Hoje é mais solteiros do que casados e solteiros convictos que não querem casar. Sim. E muitos sem intenção de formar famílias, de ter filhos, por exemplo. Isso é uma influência maligna de uma agenda progressista
que já vem há anos sendo trabalhado para desconstruir a figura paterna, né? A figura do homem, uma agenda feminista onde a mulher não precisa mais do homem. Então eles trabalharam para que a mulher não precise mais do homem, tem essa mentalidade, e trabalharam de uma forma muito eficaz. A gente precisa dar o braço a torcer e reconhecer que fizeram um bom trabalho, tanto é que está aí essa geração, e de um homem fraco, de um homem que não tem posição, de um homem que não quer responsabilidade. Porque casamento fala de quê, Rodrigo? Fala de responsabilidade, fala de eu ter que levar comida para casa, de eu ter que dar minha vida para proteger minha mulher, de eu ter que dar minha vida para cuidar dos meus filhos. Então eles geraram mulheres, numa agenda progressista guiada por Satanás, geraram mulheres que querem ser independentes e geraram homens fracos que não querem responsabilidade e não querem pagar um preço. E aí automaticamente isso tudo se remete a não querer casamento, não querer um envolvimento familiar, porque o homem é fraco e a mulher quer ser independente. Isso é o que acontece quando você fica solteiro. E aqueles que já são casados começam a viver uma vida baseada no egoísmo, no seu eu, que é antagônico ao casamento, porque o casamento ele remete a negar a si mesmo, remete a baixar a cabeça, a perdoar todos os dias. Só que dentro de uma cultura na qual nós estamos vivendo nos últimos dias, de egoísmo, do amor de muitos esfriando, automaticamente quando isso vai para dentro do casamento, gera um índice de divórcio altíssimo como nenhuma outra geração viu. Pastor, uma máxima de um comunista bastante antiga fala sobre a questão de dividir para governar. Ontem nós tivemos o Enem aqui no Brasil. É um tema bastante recente. E a redação do Enem falava sobre raízes africanas, né? Valorização das raízes africanas. O senhor vê que é intuitivo isso? É uma forma de dividir também? Sem sombra de dúvida. Tudo é intuitivo, cara. Como eu disse, a gente precisa reconhecer o trabalho deles. A Bíblia fala assim: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, eles estão trabalhando nisso, não é de agora. É que agora a internet trouxe à tona um monte de coisa. Eles estão trabalhando nisso há muitos anos. E isso é de uma forma intencional. Então, eles estão trabalhando para trazer, sim, essa divisão entre branco e negro, entre pobre e rico, entre sulista e nordestino, entre direita e entre esquerda. Isso é fato que está acontecendo. E como nós cristãos devemos nos posicionar diante de uma circunstância dessa? Por exemplo, o cara precisa passar no vestibular, precisa passar no Enem, está lá diante de uma redação dessa, que ele precisa dizer que realmente é preciso valorizar as heranças africanas para poder ter uma nota boa. Como que o cristão deve estar diante de uma prova dessa? Eu escrevo lá isso aí, sem pecar, posso escrever o que eles querem lá, sem pecar, né? E pronto, deixa eu ser aprovado, e agora eu vou entrar aonde eu precisava entrar através desse concurso, através do Enem, seja lá o que for, e ali eu vou manifestar o caráter de Cristo, a verdade de Cristo, e vou amar as pessoas. Aí é ter sabedoria. Paulo fala assim, ó: me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de romano para ganhar o romano, me fiz de grego para ganhar o grego. Perfeito. É mais ou menos isso daí. Perfeito. E aí é onde o senhor falou da outra vez, né? Que enquanto a igreja estava preocupada em mandar a gente para a África, eles estavam trabalhando aqui. Eles estavam trabalhando dentro das universidades, dentro das repartições públicas, bastante eficaz. Que é uma missão da igreja também. Nós precisamos entender que é uma missão da igreja. A igreja precisa parar de romantizar e querer ir para a África, sendo que aqui está cheio de pobre, de necessitado, está cheio de lugares para que Deus possa me usar. Não tenho nada quem vai para a África ou vai para outro lugar. Mas se todo mundo tem um chamado para ir para a África e para outro lugar, o que vai ser da nossa nação? Pastor, nós estamos diante do cenário de um Brasil de podação da palavra. O senhor vê aí nitidamente o Supremo Tribunal Federal caçando a liberdade de expressão. Sim. Diante disso, a gente pode se deparar numa pergunta, a gente se depara num paradoxo, se dá de frente com uma mureta cristã, que é o seguinte: a linha tênue da eficiência e eficácia, né? A eficiência é o ato de se fazer algo concreto, e a eficácia é de fazer da melhor forma, né? De você ir lá e trazer aquilo bem redondinho da melhor forma. A oração não tem sido eficaz. Por quê? Os cristãos têm montado torres de orações
ido para praças, cumprido pena, só pelo fato de estar orando em frente a quartéis, condenados a 17, 18 anos, a que o senhor atribui que não está sendo eficaz essa questão da oração em detrimento do Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. São coisas. É que você. É um assunto bem complexo para a gente já pegar e falar: a oração não está sendo eficaz. As pessoas não estavam indo só para as praças orar. Vamos começar por aí. Eles não foram para a porta do Congresso só orar. E o grande problema, eu vi até um deputado falando isso ontem, eu sou a favor do que ele falou, e ele disse o seguinte: essas pessoas que invadiram Brasília e quebraram tudo, eles precisam ser condenados. Independente se é crente, se é pastor, se é velhinha, se é novo, eles precisam ser condenados. Eles precisam ser condenados pelo quê? Desordem, depredação, precisam ser condenados por isso, porque você não pode invadir um lugar e quebrar tudo em nome de Deus, em nome da oração, em nome de um conservadorismo ou qualquer coisa que seja. Isso é crime que eles cometeram. Só que aí entra outro lado. Essa agenda progressista, essa agenda de perseguição, na qual o STF é o governo mais atuante sobre isso hoje, é a esfera do governo mais atuante sobre isso, foi e condenou os caras a 18 anos nessa proporção que chega a ser bizonha e ridícula, né? Condenar as pessoas a 18 anos por quebrarem e depredarem lá. E aí entra a questão seguinte: uma pessoa que vai e invade um lugar e quebra tudo, tal, mas antes ela estava orando. Qual que é a intenção dessa oração dela? Tiago diz assim: vocês oram. O Tiago está falando, vocês igreja oram. Então está falando que o povo ora. Ora na igreja, ora na praça, ora na casa. Vocês oram, mas vocês não recebem porque vocês pedem para seus próprios proveitos. Então Tiago diz: vocês estão orando, existe uma vida de oração, existe uma sala de oração, é um povo que clama na rua, na praça, na igreja, seja onde for, mas não recebe. Por que não recebe? Porque ora com a intenção errada. Entendi. Entendeu? Então a gente volta naquilo que eu te falei: a igreja colocou Bolsonaro como semideus, cara. A igreja colocou Bolsonaro nos púlpitos. A igreja... Você não acredita que a igreja está ferida? Que não é Em a relação ao questão quê? bolsonarista, que é uma questão de tipo de você vendo os alicerces sendo quebrados, a sua honra sendo atingida todo o tempo e você sendo tocado. Mas como que é? Mas se eu quero ser cristão e ministro do evangelho, a minha honra vai ser tocada em todo o tempo e as estruturas vão ser abaladas a todo o tempo, Rodrigo. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que o senhor está muito exposto. Essa reunião, porque a gente teve uma reunião para debater alguns assuntos na igreja e eu fui muito exposto nessa reunião. E a pessoa falou para mim: o senhor ficou muito exposto, não pode ficar tão exposto assim. E sabe o que eu respondi para ela? Se eu quero ser cristão e se eu quero ser ministro do evangelho, eu preciso querer estar exposto. Porque não existe. A Bíblia fala assim: é impossível você querer viver um evangelho, um cristianismo piedoso e verdadeiro sem você ser perseguido. Isso faz parte. Se você pegar a história da igreja, desde Atos capítulo 2 até hoje, faz parte mexer nessas estruturas. Então, eu não acho que a igreja está ferida. Eu acho que a igreja está mal discipulada. Eu acho que a igreja está mal treinada. Eu acho que a igreja não está preparada para uma realidade como essa. E eu acho que o nosso trabalho como pastores, apóstolos, mestres, profetas, como a Bíblia nos diz em Efésios 4, é treinar as pessoas para isso. Porque a tendência é cada vez piorar. A tendência é o STF vir para cima da igreja. Eu não acredito que no Brasil vai acontecer uma perseguição física de invadir a igreja e matarem, como acontece em algumas nações, de levar os pastores presos porque pregou o evangelho. Mas eu acredito que a gente vai sofrer uma perseguição jurídica pelo cenário do Brasil, pela atuação dessa esfera política de poder do Brasil, do STF, pela forma que está sendo conduzido, vai vir uma perseguição sobre a igreja de uma forma jurídica. E a gente vai fazer o quê? A gente vai sair quebrando tudo? Não dá, a gente precisa... E isso é falta de oração? Não. Paulo foi preso, foi morto. Os apóstolos foram presos e mortos por falta de oração? Ou pensa num povo que orava, pensa num povo que obedecia a Deus. Porque isso faz parte. O mundo odeia o evangelho. O mundo odeia o cristianismo.
desde que o mundo é mundo e desde que o evangelho é evangelho. E vai continuar sendo até Jesus voltar. Aí o problema é, nós colocamos, e eu volto a repetir, Bolsonaro como semideus, Bolsonaro como centro, como salvador da pátria, e ficamos olhando para isso ao invés de mantermos os nossos olhos em Cristo. Perfeito. Pastor, queria agradecer novamente o senhor ter vindo aqui, conversar, bater um papo, botar os Legal, pontos está sempre à disposição. na régua, né? Na timeline, né? Convidar o senhor daqui a um tempo para vir de novo aqui, falar sobre o cenário político de novo. Vai ser sempre um prazer. E deixar a câmera aberta ali para o senhor dar um recado para quem não é cristão. Sim. E que está assistindo o nosso canal. A gente hoje fala com diversas etnias e quiser visitar, por exemplo, a mesa Comunidade Cristã. Legal. E aí, o que o senhor tem para falar naquela câmera ali? Quero te fazer um convite. Entra no Instagram primeiro, a Mesa Comunidade Cristã, ou no YouTube, a Mesa Comunidade Cristã, e você vai poder conhecer quem somos nós ali, vai poder conhecer o que nós acreditamos, no que nós cremos. E eu quero te falar que, independente da circunstância e da situação que você esteja passando, existe um Deus que te ama e que quer se relacionar com você. Eu não estou te falando de uma religião, eu estou te falando de um Deus que mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz, e no dia que ele morreu, o véu se rasgou, a porta se abriu para que você pudesse ter acesso, para que eu, o Rodrigo e todos nós pudéssemos ter acesso a esse Deus. Então, se você quer ajuda, se você quer encontrar esse Deus, se você quer entender mais sobre ele, procura uma igreja mais perto de você, manda uma mensagem aqui para o Rodrigo, ele vai te encaminhar o meu contato, o contato da galera da igreja, para que a gente possa te ajudar nesse processo, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Estou sempre à disposição. Deus abençoe. Amém. E a você, querido ouvinte, queria agradecer novamente você por ter se mantido conosco até o final dessa jornada aqui com o pastor Ulisses, convidar você realmente a se integrar. Eu sou testemunha de que a igreja, ela edifica, ela muda as pessoas, e vai lá na igreja, se não quiser ir na mesa, vai numa pertinho de você, mas tenta viver o cristianismo que Deus quer para a sua vida. Valeu, pastor. Valeu, Um abraço. abraço.